Livro O que Devo Fazer para Ser Salvo, de Dwight L. Moody. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sobre o autor, Dwight Lyman Moody, 5 de fevereiro de 1837 a 22 de dezembro de 1899, também conhecido como D. L. Moody, foi um evangelista e editor americano que fundou a Igreja Moody, a escola Northfield Mount Hermon, o Instituto Bíblico Moody e a Moody Press. O pai de Moody era alcoólatra e morreu aos 41 anos. Moody tinha somente 4 anos e era o mais jovem de sua família nesse momento. Moody mudou-se para Boston em busca de trabalho. Trabalhou com seu tio em uma sapataria. Uma das exigências de seu tio era que Moody frequentasse uma igreja. Entrou para a igreja congregacional. Ele frequentou, mas não estabeleceu um relacionamento pessoal com Deus, até mais adiante. Certo dia, um professor falou-lhe sobre o quanto Deus o amava. Moody converteu-se, então, ao cristianismo. Sua conversão iniciou sua carreira como evangelista. O trabalho conduziu sua escola dominical em Chicago a ser a maior da época. Moody trabalhou tão arduamente que no decorrer de um ano, a incidência média em sua escola era de 650 pessoas, enquanto 60 voluntários de várias igrejas trabalhavam como professores. A escola chegou a ser tão conhecida que o recém-eleito presidente Lincoln visitou e falou em uma reunião da escola em 25 de novembro de 1860. O que devo fazer para ser salvo? Suponha que você não queira ouvir um sermão tanto quanto você quer saber como ser salvo. Eu quero, se eu puder, responder a esta pergunta: o que preciso fazer para ser salvo? Não há perguntas sobre o que pode vir antes de nós neste mundo que é tão importante, e eu acredito que não há homens que não se interessam por isso. Ouvi um homem dizendo quando ele estava saindo na outra noite: eu não acredito em conversão súbita. Eu não acredito no que o pregador disse essa noite, que um homem pode entrar aqui como pecador e sair cristão. Agora quero dizer que eu não acredito em nenhuma outra conversão. Não acredito que jamais tenha havido alguma conversão no mundo que não tenha sido instantânea. E quero que vocês marquem isto. Poucos conseguem dizer o dia ou a hora em que foram convertidos. Admitirei isso. Eles podem não saber a hora, mas isso não muda o grande fato de que houve um momento em que eles passaram da morte para a vida, que houve um tempo em que eles renasceram no reino de Deus. Deve ter havido um minuto em que seu nome foi escrito no livro da vida. Deve ter havido um momento quando eles estavam completamente perdidos e um momento em que foram salvos. Mas nós podemos não ter consciência de quando a mudança aconteceu. Acredito que a conversão de alguns é como o nascer do sol e a de outros é como um flash de um meteoro. Mas ambas são instantâneas. Na verdade, sob os olhos de Deus, deve haver um momento em que a vida começa a surgir, quando as almas mortas começam a viver. Agora eu quero pegar algumas das ilustrações da Bíblia. Em primeiro lugar, a arca. Houve um minuto em que Noé estava fora da arca e outro minuto em que ele estava dentro. E mantenha em mente que foi a arca que salvou Noé. Não foi a sua integridade, não foram seus sentimentos, não foram suas lágrimas, não foram suas orações. Foi a arca que o salvou. Se ele tivesse tentado fazer uma arca com os seus sentimentos, suas orações ou sua vida, ele teria sido levado embora, ele teria se afogado com o resto. Mas você pode ver, foi a arca que o salvou. Quando eu estava em Manchester, eu fui à galeria em uma noite de domingo para conversar com alguns espectadores. E enquanto eu estava falando, um empresário veio e tomou um lugar nos arredores da audiência.
Acredito em um primeiro momento que ele havia vindo apenas para criticar, o que ele era um pouco cético. No final, vi que ele estava em lágrimas. Virei-me para ele e disse: Meu amigo, qual é a sua dificuldade? Bem, disse ele, Sr. Moody, o fato é que eu não posso dizer. Eu disse: Você acredita que é um pecador? Ele disse: Sim, eu sei disso. Eu disse: Cristo é capaz de salvá-lo. E usei uma ilustração após a outra, mas ele não conseguia entender. Finalmente pensei na arca e disse: Foram os sentimentos de Noé que o salvaram? Foi a integridade que o salvou ou foi a arca? Consigo entender agora, ele disse. Eu entendo. Ele se levantou, trocou um aperto de mãos comigo e disse: Boa noite, preciso ir. Preciso ir embora de trem hoje, mas eu estava determinado a ser salvo antes de ir. Eu entendo isso agora. Alguns dias depois, ele voltou, tocou-me no ombro e disse: Lembra-se de mim? Eu disse: Conheço seu rosto, mas não me lembro de onde te vi. Ele disse: Você não se lembra da ilustração da arca? Eu disse: Sim. Tem sido luz desde então, ele disse. Eu entendo agora. Cristo é a arca. Ele me salva e devo entrar nele. Quando fui a Manchester novamente e falei com os jovens amigos lá, descobri que ele era a luz mais brilhante dentre eles. Deixe-me pegar outra ilustração. É sobre o sangue de Gósen, Êxodo 24. Deus diz: Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Mas ele não diz: Vendo eu os sentimentos de Moisés ou os sentimentos das pessoas, passarei por cima de vós. Ou vendo eu você orando e se lamentando, passarei sobre vós. Mas vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Foi o sangue que os salvou, não a integridade deles. E uma criança perto daquele sangue em Gósen estava tão salva quanto Moisés, Arão, Josué ou Calebe. Foi o sangue que o salvou. Olhe, lá está o judeu pegando o hisopo. Ele o mergulha no sangue e o joga no umbral. Em um momento, não está lá. No momento seguinte está. No momento em que o sangue está lá, eles são salvos. Deus diz: Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Algumas pessoas dizem: se pelo menos eu fosse tão bom quanto aquele pastor, eu me sentiria tão seguro quanto ele. Ou se pelo menos eu fosse tão bom quanto aquela madre em Israel que está orando há 50 anos para os pobres e desafortunados, não deveria me sentir muito seguro? Meus amigos, se você está atrás do sangue, você está tão seguro quanto qualquer homem ou mulher que esteja orando por 50 anos. Não é a integridade e o bom trabalho deles que irá salvá-los. Eles nunca salvaram ninguém. Deus diz: Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E quando eu estiver abrigado atrás do sangue, apenas não estou salvo. E se eu não estiver abrigado atrás do sangue, não estou salvo. Isso foi instantâneo, não foi? Deus diz: Vendo eu o sangue, ele será um sinal, e eu não entrarei. A morte veio e passou pelo Egito, e onde havia sangue na porta, ele passou. Mas onde o sangue não pôde ser encontrado, ele entrou e levou a vítima embora. Os grandes lugares não puderam manter a morte do lado de fora. Riqueza e posição não puderam manter a morte de fora. Ela entrou e pegou o príncipe herdeiro do Egito. Ela pegou os mais ricos e os mais pobres, os mais altos e os mais baixos. A morte não faz distinções, exceto quando o homem está protegido pelo sangue. Meus amigos, sejam espertos hoje e fiquem atrás do sangue. O sangue foi derramado, o sangue está no propiciatório e enquanto estiver lá, vocês podem ser salvos. Deus está atribuindo a seu filho suas transgressões e pecados. Ele diz: olharei para o sangue no propiciatório.
Comprimam-se para dentro, meus amigos, apressem-se e entrem esta noite, pois o mestre da casa aparecerá de porta em porta, e então não haverá esperança. Pegue outro caso. Quando Israel examinou o Jordão, Deus disse a Josué que tivesse 6 cidades de refúgio, 3 em cada lado do Jordão. Elas deveriam ser construídas em uma colina, de forma que pudessem ser vistas de uma grande distância, e os portões deveriam permanecer abertos dia e noite. Todos os obstáculos deveriam ficar fora do caminho. A rodovia deveria manter-se em reparos, as pontes e tudo em boas condições, de forma que nada pudesse impedir que um pobre homem entrasse na cidade de refugiados. Se um homem matasse a outro nestes dias, era considerado uma grande desgraça se o parente mais próximo não se vingasse. Olho por olho, dente por dente. Se um homem matasse a outro, o próximo parente tinha o dever de levá-lo à morte. Mas se ele conseguisse escapar para uma cidade de refúgio, ele era julgado. E se fosse considerado que ele não havia matado o homem intencionalmente, ele poderia viver. Agora, para a minha ilustração, suponha que eu matei um homem. Estou fora trabalhando longe na floresta e meu machado escorrega da minha mão e mata o homem que trabalhava comigo. Sei que seu parente, seu irmão, não está tão longe. As notícias de que matei seu irmão logo chegarão a ele. O que devo fazer? Disparo para a cidade de refúgio, ali, longe, na colina, a 15 quilômetros de distância. Eu corro e dizem que naquela época havia placas com a palavra refúgio, escrita em grandes letras vermelhas, de forma que um homem podia ler enquanto corria. Ele não precisaria parar. Disseram-me que havia um dedo apontando em direção à cidade, e um homem que não soubesse ler podia ver a mão. Um homem não precisa aprender a ler antes de poder ser salvo. Eu vejo aquela mão. Ela está apontando para a cidade de refúgio. O portão está escancarado, mas está a 15 quilômetros de distância. Eu salto sobre a rodovia. Não olho para trás, para a direita e nem para a esquerda. Não escuto este ou aquele homem, mas, como John Bunyan, coloco meus dedos em meus ouvidos. O vingador pegou a sua espada e está em meu encalço. Eu salto para a rodovia e muito logo consigo ouvi-lo atrás de mim. Vou para longe. Sobre aquela ponte, atravesso aquele rio, subindo aquela montanha através daquele vale. Mas posso ouvi-lo chegando cada vez mais perto. Há o vigia. Posso vê-lo na entrada da cidade. Ele avisa os habitantes que um refugiado está chegando. Vejo os cidadãos na entrada da cidade. Vendo, e quando me aproximo, posso ouvi-los gritando: corra, corra, fuja, ele está muito perto de você, corra. Apresso o passo. Salto sobre o portão da cidade e finalmente estou a salvo. Em um instante estou fora, no instante seguinte estou dentro. Em um instante estou exposto àquela espada e ela pode descer sobre mim a qualquer minuto. No instante seguinte estou salvo. Eu sinto alguma diferença? Sinto que estou atrás dos muros da cidade. Esta é a diferença. É um fato. Lá estou eu. O vingador pode ir até os muros da cidade, mas não poderá entrar. Ele não pode descer a sua espada sobre mim. A lei da cidade me protege agora. Estou sob a proteção daquela cidade. Salvei a minha própria vida, mas não tive tempo para me prolongar. Vários de vocês estão tentando entrar naquela cidade de refúgio e há inimigos tentando pará-los. Mas não deem ouvidos a eles. Seus amigos dizem para fugir. Se apresse. Não se atrase nem por um instante. Em nosso país, antes da guerra, quando tínhamos a escravidão, os escravos costumavam ficar de olho na estrela norte. Se um escravo escapasse para os estados do norte, seu velho senhor viria e o levaria de volta à escravidão.
Mas havia outra bandeira em solo americano, e se eles pelo menos pudessem chegar àquela bandeira, eles estariam livres para sempre. É chamada de Union Jack. Se eles pelo menos conseguissem chegar tão ao norte quanto o Canadá, eles estariam livres. Portanto, eles mantinham os olhos na estrela norte. Mas eles sabiam que se pelo menos entrassem nos estados do norte, poderia haver alguém pronto para pegá-los e levá-los de volta. E é da mesma forma com cada pobre pecador que quer ir até Cristo. Muitos homens fazem todo o possível para impedi-lo, outros o incentivarão. Deixe-nos ajudar todos os homens a irem em direção à Estrela do Norte. Um homem fugiu. Talvez ele nade através do rio Mississippi ou cruze o rio Ohio em uma pequena canoa. O mestre fica sabendo, pega seus cães de caça, os coloca em seu encalço e começa a caçá-lo. O escravo escuta os cães e ele sabe que seu senhor está vindo para levá-lo de volta à escravidão. A linha está a 2 ou 3 quilômetros de distância. Ele foge o mais rápido que consegue. Ele corre com todo o seu ser para a fronteira, sobre cercas vivas, valas e rios. Ele vai embora para o Canadá. Pouco a pouco, ele começa a ver o Canadá. Ele consegue ver aquela bandeira flutuando à sua frente e ele sabe que se apenas ele pudesse cruzar a linha antes que seu senhor e seus cães de caça o ultrapassem, ele estaria para sempre livre. Como o pobre homem negro corre, saltando e ricocheteando pelo caminho. E finalmente, com um estardalhaço, ele cruza a linha. Ele está livre. Em um instante ele é escravo. No próximo, é um homem livre sob a bandeira da Rainha Vitória, a bandeira inglesa. Não aplaudam, meus amigos, mas venham até Cristo, e as leis dizem que nenhum homem sob aquela bandeira será um escravo. Em um instante ele é um escravo, e no instante seguinte é um homem livre. Em um instante é possível que seu antigo senhor o arraste de volta, e no instante seguinte ele grita livre. Se Cristo pode nos dizer que estamos livres, nós estamos livres. Meus amigos, Cristo está chamando esta noite. Saiam do território do diabo o mais rápido que puderem. Nenhum escravo nos Estados do Sul teve um senhor tão duro quanto o de vocês, nem senhor tão mau quanto Satã. Sigam meu conselho esta noite e fujam pela liberdade de suas almas. Posso imaginar alguns de vocês dizendo: eu não consigo ver como um homem realmente será convertido de uma vez. Deixe-me mostrar outra ilustração. Olhem ali embaixo. Lá há 2 soldados. Agora, se vocês trouxerem estes soldados para cima desta plataforma e perguntarem a eles como se tornaram soldados, eles dirão o seguinte a vocês, que em um instante eram cidadãos e no instante seguinte, soldados. O que foi que os fez soldados? Foi quando eles pegaram o xelim da rainha. No momento em que receberam aquele xelim, deixaram de ser cidadãos e se tornaram soldados. Antes de receberem aquele xelim, podiam ir aonde queriam. No instante seguinte, estavam sob o governo e sob as regras do exército, devendo ir aonde a rainha Vitória os mandasse. Eles não tiveram que esperar por seus uniformes. No instante em que receberam o xelim, se tornaram soldados. O que os fez soldados? Receber o xelim. O que faz um homem cristão? Receber a Cristo. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, o dom de Deus é a vida eterna. Quem receberá o dom esta noite? Quando eu estava em Manchester, fiz esta pergunta a um homem, e um homem gritou na reunião: eu receberei. Quem o receberá agora? Não há um homem aqui em Londres como houve em Manchester que dirá que receberá o dom? Não é uma maravilha ter que pleitear com vários outros para receber o dom?
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quem terá o dom agora? Posso imaginar um homem aí embaixo que diz: e o arrependimento? E sobre entrar na arca ou na cidade do refúgio antes do arrependimento? Meu amigo, deixe-me perguntar-lhe o que é arrependimento? É um volver. Acredito que estes soldados entendam essa expressão. Alguém disse que todos nascem com as costas voltadas para Deus e que a conversão o faz virar de frente para Ele. Se você quer ser convertido e quer se arrepender, direi o que você deve fazer. Simplesmente saia do serviço de Satã e entre para o do Senhor. Deixe seus velhos amigos e se una com as pessoas de Deus. Em alguns dias, se nada acontecer, espero ir para Liverpool. Se quando eu estiver naquele trem, meu amigo Sr. Shipton disser: mude, você está indo no trem errado e este trem está indo para Edimburgo, eu direi: Sr. Shipton, você cometeu um erro terrível. Alguém me disse que o trem está indo para Liverpool. Você está errado, Sr. Shipton. Tenho certeza de que você está errado. Então o Sr. Shipton diria: mude, morei aqui por 40 anos e sei tudo sobre trens. Quem te disse que esse trem vai para Liverpool deve ter sido muito ignorante ou muito perverso. Por fim, o Sr. Shipton me convence. Eu saio daquele trem e entro no que vai para Liverpool. Arrependimento. Arrependimento é sair de um trem e entrar em outro. Você está no trem errado, você está no largo caminho que o leva para o abismo do inferno. Saia deste caminho hoje. Vou ver. Quem colocará seus pés em direção a Deus? Convertei-vos, pois porque é vez de morrer. No Velho Testamento, a palavra é converter-se. No Novo Testamento, a palavra é arrepender-se. Convertei-vos, pois porque é vez de morrer, ó casa de Israel. Deus não quer que nenhum homem nesta audiência pereça, mas Ele quer que todos sejam salvos. Vocês podem ser salvos agora, se quiserem. Há outra ilustração que eu gostaria de ter tempo de me alongar, que é sobre olhar. Há uma serpente no deserto, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhem aqui, apenas me deem alguns minutos de sua atenção. Acreditem no Senhor Jesus Cristo. Quanto tempo demora para um homem acreditar? Ou, se você preferir, quanto tempo demora para um homem ver? Alguns dizem que acreditam em educar as pessoas para serem cristãs. Quanto tempo você leva para educar uma criança a olhar? Você escuta a mãe dizer: veja, e a criança olha. Uma criança não leva 3 meses para aprender a olhar e viver. Você não precisa fazer faculdade para aprender a olhar. Não há uma criança aqui que não saiba olhar. Cristo diz: olhai para mim, porque eu sou Deus e não há outro. Lá está a serpente de bronze no poste. Deus diz para os filhos de Israel que estão morrendo por conta das picadas das serpentes impetuosas: olhai e vivei. Agora, não há nada em olhar para um pedaço de bronze que possa curar a picada de uma serpente. É Deus que a cura, e o olhar é a condição. É obediência, é isto que Deus quer. Em um instante, o pobre sofredor está morrendo. No instante seguinte, vem um arrepio de vida através de suas veias e ele vive, ele está bem. Meus amigos, olhem para Cristo e não para si mesmos. Este é que é o problema com muitos pecadores. Ao invés de olharem para Cristo, eles estão olhando para a picada. A questão não é olhar para a ferida, é olhar para o remédio. Cristo é o remédio do pecado. O que você quer é olhar da ferida para o remédio, para Jesus, o autor e consumador da fé. Quem olhará esta noite e viverá?
Vire seu olhar para o Calvário, acredite no Senhor Jesus Cristo e seja salvo.